Boa noite, crentes! Então, estamos aqui agora no nosso terceiro episódio do Voz e Verbo. E essa noite nós temos uma convidada aqui mais do que especial. Essa mulher poderosíssima que transita entre a lei e a graça. Olha só que maravilhoso. A nossa querida pastora, advogada e empresária, doutora Elisiana Aleixo. E hoje nós vamos aqui falar sobre o poder de uma mulher posicionada em Deus. Doutora Elisiana, pastora Elisiana, muito obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o convite e vir contribuir com a gente. Muito obrigada, Juliana, é uma honra estar aqui hoje sentada com você nessa mesa. Você sabe que eu gosto de falar sobre mesa, de sentar-se com mulheres posicionadas, e esse é um tema que me chama muito a atenção, falar para mulheres, falar com mulheres e trazer essa visão de uma mulher posicionada. Que nem sempre, né, Juliana, é assim, nem sempre nós somos ou estamos posicionadas, mas em Deus nós temos uma ordem, nós temos uma direção, e quando nós somos direcionadas por Ele, nós conseguimos aquilo o céu é o limite. Nós conseguimos o que nós precisamos, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o que nós precisamos, mas aquilo que Deus tem pra gente é o que realmente nós necessitamos. Com certeza, com certeza. A Mesa com Mulheres de Fé é o nome do projeto que você lidera, dessa mentoria que você lidera. Então, assim, pastora, começa falando pra gente, o que é uma mulher posicionada em Deus? Às vezes, a nossa espectadora que está assistindo em casa está pensando assim, poxa, será que eu estou posicionada em Deus? O que seria uma mulher posicionada em Deus? Primeiro, Juliana, né, para nós falarmos de uma mulher posicionada, primeiro ela precisa de se conhecer. Não tem como falar de posicionamento se não haver conhecimento. E esse conhecimento que eu digo é conhecimento em si. Conhecimento nas escrituras, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Sim. Então, onde nós encontramos a liderança para a nossa existência? Através das escrituras. Então, quando nós lemos, nós vamos encontrando, através de histórias de mulheres que estiveram no caminho que muitas vezes nós estamos ou que vamos passar. Então, quando nós temos uma base, a minha base sempre foi a palavra. Então, quando eu vejo na palavra como eu devo me portar e como eu não devo me portar, nós conseguimos encontrar um posicionamento. Mas não é fácil para nós atingirmos esse posicionamento, que muitas vezes a sociedade cobra algo de nós, profissionais que estamos engajadas em tantas coisas, e esta cobrança faz com que nós estejamos em um ambiente que não é nosso. E qual que é então o nosso lugar? Onde é que nós devemos estar? Devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Exatamente. Porque quando você está em Deus, você encontra o seu posicionamento. Exatamente, pastora. Isso que você falou é muito interessante sobre buscar o conhecimento na Escritura. E faz todo sentido, porque na medida em que nós conhecemos Deus, Ele nos revela quem nós somos. Sim. Né? Então, realmente, o posicionamento, né, tá ali precedido pela identidade. Primeira coisa é reconhecer a nossa identidade como filhas de Deus. E não qualquer filha. Filhas, eu digo filhas amadas. Eu falo, eu sou uma filha amada de Deus. Eu não tenho dúvidas disso, do quanto Deus me ama, do quanto Deus me guarda, me protege. E eu sei que isso não é exclusivo para mim, né? Eu não sou uma filha preferida. Deus tem muitos filhos, e todos os filhos que se posicionam ali, né, nesse lugar de filho para receber esse amor, recebem essa graça, esse favor, essa liberação. Então, continuando aqui com o que você falou, pastora, sobre o conhecimento e depois o posicionamento. E aí você acaba falando, às vezes a sociedade cobra muito de nós, e aí nós nos colocamos em uma outra posição que não é nossa. E você trouxe uma chave que foi a seguinte: o melhor lugar para a mulher estar posicionada, e aí pensando na vida, né, é onde Deus quer que ela esteja. E hoje a gente tem aí duas grandes vertentes, vou dizer assim, opositoras, né? A gente tem uma vertente do feminismo, que diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, e a gente tem uma outra vertente muito ultraconservadora, assim, tô falando dos dois extremos, né? Muito extremos. Que diz que o lugar da mulher é em casa, é cuidando dos filhos. E o meu ponto é o seguinte: o lugar da mulher é o lugar que Deus designou para aquela mulher estar. Não só pelo fato dela ser mulher. O lugar de uma pessoa é o lugar onde Deus designou
para essa pessoa estar, né? E ao longo da nossa vida, em fases diferentes, nós vamos ter momentos, estações, vou chamar de estações mais dedicadas à família, estações mais dedicadas ao trabalho, estações mais dedicadas ao ministério. Então, o que você pode falar pra gente, assim, do ponto de vista aí, transitando entre a lei e a graça, né? Sobre essa visão de quais seriam os papéis da mulher na sociedade? Juliana, muito interessante essa pergunta e muito pertinente ao momento atual que nós vivemos. Por que eu digo o momento em que nós vivemos? Eu não sou tão jovenzinha, mas também já transitei, tenho uma certa experiência de vida, não somente a minha vida, mas como a vida de outras pessoas que acabaram chegando até mim, tanto pela advocacia, tanto por mentorias, por encontros, por igrejas, por tantos lugares em que nós transitamos. E a mulher, nós mulheres, vou falar de mim, hoje eu vou falar um pouco de mim, gente. Nós mulheres, nós queremos primeiro o quê? Reconhecimento. Toda mulher, quase todas, o que elas almejam? Reconhecimento. Reconhecimento naquilo que elas fazem dentro do lar, reconhecimento no que elas fazem fora do lar, no seu ambiente de trabalho, reconhecimento das amizades em que ela frequenta e como sair desta bolha que acaba sendo criada, uma bolha de reconhecimento, quando você sabe o seu devido valor. E esse devido valor que eu tanto falo e busco é o valor que você se encontra em Deus. Eu sei para que Ele me chamou para essa terra, eu sei qual é o meu papel de esposa, qual é o meu papel de filha e qual é o papel que eu carrego dentro da sociedade. E dentro da sociedade, qual é o papel que eu vou carregar? É o papel que eu vou contribuir com a minha profissão, com meus dons, com os talentos, porque a sua profissão é um talento que Deus te deu. Então, tudo aquilo que você empenha para ajudar outras vidas, nós estamos falando de dons, de talentos. Então, quando você entende que você não apenas você ganha dinheiro, mas você faz dinheiro, você faz o dinheiro, isso você está levando para outras pessoas, que outras pessoas também consigam fazer isso acontecer na vida delas. E quando eu era mais jovem, eu não tinha essa mentalidade. Por isso que foi importante você dizer ao início que nós vamos modificando, nós vamos aprendendo, ganhando conhecimento e vamos adequando a história que nós estamos vivendo. Então, já fui menina, já fui jovem, uma mulher hoje, me considero uma mulher madura, tenho uma filha adolescente, Bia, beijo, mamãe te amo, 14 anos de idade. Então, hoje, eu não lido mais com as mesmas emoções da minha filha quando ela tinha 1 ano, 2 anos. São outras emoções e não deixam de ser emoções vividas que vão demandar o mesmo tempo que eu tinha que ter quando ela era criancinha, pequenininha. E na vida é essa. No início do casamento, nós temos uma demanda. Vai passando-se os tempos, as demandas elas vão aumentando. E muitas vezes, se você não acompanha essa mudança sua, interna que está acontecendo dentro da sua família, é onde acabam vindo os conflitos. Eu vejo muitos conflitos acontecendo, primeiro por quê? Pela falta de comunicação. Então, a ausência de comunicação dentro de um lar, ou o excesso da comunicação, eu gosto de falar sobre isso, que é uma pauta que eu carrego, que a comunicação, ela é a linha, o alicerce para qualquer relacionamento. Então, nós precisamos de saber nos relacionar, saber nos portar, entender o que você enxerga em mim e o que eu estou oferecendo para você. Porque se não houver esta linha de raciocínio entre quem está ouvindo e quem está falando, começam a se ter os ruídos. Sim. E é nesses ruídos que começam a se ter o quê? Os erros dentro dos relacionamentos, e essa mulher, que nós estamos falando sobre a mulher, ela acaba deixando de se posicionar porque ela começa a ouvir aquilo que não é para ela ouvir. E ela entende que o outro está querendo dizer, mas não é. E quando realmente a pessoa se conhece, ela sabe, ela vai saber como te tratar e como ela quer ser tratada. Então, muitas vezes as pessoas elas estão errando, nós erramos, a mulher erra porque ela espera um reconhecimento que ela não precisa de esperar esse reconhecimento. Esse reconhecimento ele é dado no momento em que você entrega de verdade quem você é. Então, você está entregando quem você é? Então você não tem que ficar aguardando o que o outro vai dizer, se está bom ou não. Você sabe da sua verdade, você entrega algo que é valioso para você. E quando eu dou algo que é valioso, eu não fico esperando o que eu vou receber em troca. Sim. Isso, pastora, eu vou
fazer aqui 2 observações na sua fala. Vou voltar nesse assunto, porque é isso que a senhora falou sobre a validação, me leva para um outro cenário que é a questão que está muito sendo falada hoje, que é a questão da dependência emocional. Tá? Mas eu também quero pegar um outro gancho de uma outra parte da sua fala, que é muito importante, sobre o posicionamento da mulher. E aí você falou sobre o seu posicionamento como esposa, o seu posicionamento como filha, como mãe, e o seu posicionamento no seu trabalho, seja como empresário ou como funcionário, que o seu trabalho é também servir a Deus com os seus dons e talentos, contribuindo com a vida das outras pessoas. E aí isso me traz para um conceito, né, bíblico de mulher virtuosa, que hoje muitas pessoas usam isso como de forma distorcida, vamos dizer assim, né? E que a gente acaba tendo no senso comum uma falsa interpretação de que a mulher virtuosa seria aquela mulher que fica em casa cuidando dos filhos, sem menosprezar essa mulher, porque esse é um trabalho valiosíssimo, e eu acredito que toda mulher que se rende ao Senhor e se propõe a gerar uma vida, passe por essa estação, independente de se essa mulher seja multitarefas, vai ter uma estação na vida dela que ela vai precisar demandar mais energia, né? Dedicar mais energia aos filhos. Então, de forma alguma, não estou diminuindo isso. Mas a mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma mulher que cuida dos filhos, cuida da casa, empreende, gerencia, negocia, faz negócios, compra, vende, produz. É uma mulher tão completa, né? E no fim do dia ainda está com energia, né? Eu acho interessante. Ela é uma mulher tão completa e cheia da graça de Deus que eu fico me perguntando, gente, onde, em que parte, em que momento da história alguém pegou a mulher virtuosa e reduziu ela, né, para tentar engessar, incutir na mente das mulheres que, se elas quiserem ter uma atividade fora de casa, exercerem um trabalho, elas estão sendo menos virtuosas, né? Mas aí, Juliana, você falou algo muito interessante que eu trago para nossa realidade hoje. Falar sobre a mulher virtuosa, ela sabia administrar o tempo. Exatamente. Ela administrava o tempo. Então, o que falta para nós, muitas vezes, é sabermos administrar o nosso tempo. Então, quando ela acorda cedo, que ela vai, cuida dos campos, cuida da família, serve a todos, então está falando ali de algo que ela tinha diariamente para fazer. Então, ela já sabia aquela rotina. Então, muitas vezes a gente fala, rotina é chata, eu não quero rotina. Gente, a rotina te ajuda a executar mais tarefas. Então, todas as vezes que a gente coloca rotina na nossa vida, nós conseguimos fazer mais coisas. Agora, se eu deixo as coisas, hoje eu faço isso, eu não sei nem o que eu tenho hoje para fazer, você perde o seu tempo. E o nosso tempo é valiosíssimo. Quanto mais nós fazemos, mais nós seremos cobradas por nós mesmas. E se nós formos olhar na mulher virtuosa, será que ela também não se cobrava? Será que hoje vai dar tempo de eu fazer tudo? A gente não faz isso, Juliana? Com certeza. Todo dia eu falo, meu Deus, será que hoje vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho para fazer? Você olha lá na sua agenda, ou às vezes você nem tem agenda, aí você vai fazendo conforme dá as coisas. Não dá para ser virtuosa, hoje em dia tem que ter agenda. Mas isso que a senhora está falando também é um ponto muito interessante, que eu acho que é a questão da culpa. Acho que toda mulher, estou falando por mim, mas no universo das mulheres que eu conheço, vou dizer todas. Todas as mulheres carregam muita culpa, exatamente por esse excesso de cobrança, por nós performarmos ali muitos papéis, ocuparmos muitas posições. E aí isso traz um excesso de culpa que consome. Às vezes você tá com seu filho, você tá sentindo culpa porque não tá com seu marido. Às vezes você tá desfrutando de um momento com seu marido, tá com culpa porque não tá com os filhos. Tá trabalhando, tá com culpa porque deixou os filhos na creche ou com a mãe para ir trabalhar. Mas se você não trabalha, tá em casa com os filhos, aí você tá sentindo culpa porque sente que não tá evoluindo financeiramente ou na sua vida profissional. E aí, toda essa questão que nos torna virtuosas no sentido de estarmos plenamente satisfeitas na proporção de cada papel que nós ocupamos, para mim a única resposta disso é a graça e o favor de Deus. Mais do que a agenda, pastora, eu diria que mais do que a agenda, porque eu posso ter muito tempo e não saber administrá-lo, não me sentir plena, mas eu também posso ter um tempo reduzido e a graça e a unção de Deus estarem sobre mim e eu conseguir
ultrapassar os limites. Eu brinco dizendo que a unção, às vezes a gente recebe a unção de Deus, a unção de boi, sabe? Fala lá no Salmo 92, que fala de uma unção que revigora as nossas forças, né? Que ele faz a analogia com o boi selvagem, o salmista, e é exatamente essa questão da força. E eu vejo muito isso, que a unção é como se fosse um superpoder que a gente ganha, que nos capacita e é verdadeiramente correr sem se cansar. E aí chega no final do dia. Então, eu penso que quando nós estamos posicionadas, fazendo exatamente o que o Senhor nos chamou para fazer, sem negligenciar os princípios dele, nós recebemos uma unção e uma força a mais, sabe? Um poder a mais, uma coisa a mais que não vem de nós, vem dele e não tem como a gente explicar. E assim, por que eu tô falando isso? Eu hoje sou mãe de 3 filhos. E eu empreendo, estudo, trabalho. Tem dias que eu fico cansada, tem dias que eu fico cansada da casa, não tenho ajudante na minha casa, eu cuido de tudo. Óbvio que se eu disser que eu não canso, é mentira, eu canso. Mas as minhas forças são renovadas diariamente. E todos os dias eu penso, nossa, como que eu dei conta? Eu paro pra contar pra outras pessoas, elas pensam, nossa, como que você dá conta? E eu falo, gente, é Deus, é a graça de Deus. Porque é exatamente isso, quando você tá posicionada, você recebe essa unção. E aí, algumas mulheres, há um tempo atrás, inclusive colegas, compartilharam comigo que estavam adiando a maternidade porque não se sentiam capazes. Porque se eu tiver um filho eu não vou conseguir continuar trabalhando. E aí elas vão adiando os filhos e sentindo uma culpa por estarem adiando os filhos. Porque o tempo está passando. Porque o tempo está passando, uma pressão, mas um medo, assim, um fantasma que elas criam que não existe. E a resposta que eu dou para elas, eu quero deixar isso registrado aqui, porque talvez algumas mulheres tenham esse medo. É a seguinte, não se meça lá na frente pela capacidade que você tem agora. Hoje. Porque quando seus filhos chegarem, você vai ser outra pessoa. Literalmente. Literalmente. Não é papo, assim, como é que eu posso dizer? Uma conversa bonita, uma poesia. É que realmente muda, né? A nossa vida muda. Muda. Demais. E com os filhos, eu posso dizer, vai mudar fisicamente, vai mudar suas emoções, vai mudar a sua forma de ver o mundo, vai mudar as suas prioridades, mas eu quero focar aqui em uma coisa. Com os filhos, você vai receber uma porção da graça de Deus. Exatamente. Gente, a vida é o projeto de Deus. Deus é o dono da vida. E Ele deu à mulher o poder de gerar a vida. Sabe? Não tem como. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus nunca vai dar a uma mulher a bênção de gerar uma vida sem trazer junto com essa bênção a graça necessária para suprir ali as necessidades daquela criança. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Talvez seja alguém estava ali pensando, ai meu Deus, será que é agora? Então, irmã, vai na fé agora. Deixa. É o seu momento. Crescei-vos e multiplicai-vos. Essa foi a ordem do Senhor. Agora aqui, retomando para o que a gente estava falando sobre a mulher, essa necessidade de validação e tudo mais. Isso acaba, pastora, levando muitas mulheres para um cenário de dependência emocional. Quando às vezes as mulheres ficam ali sujeitas a um relacionamento que não está legal, ela não está sendo amada, ela está ao lado de um homem que não está cumprindo a palavra, não está sendo o homem que o Senhor ordenou que ele fosse, e ela acaba se sujeitando também. Infelizmente, muitos desses homens usam esse discurso de a mulher sábia edifica a casa, não é? Sobre a submissão, principalmente. Sobre a submissão, principalmente, né? Uma distorção desse discurso, porque não é isso que a palavra... Não é essa distorção que a palavra fala, né? A gente não vai entrar aqui nos detalhes sobre a submissão, mas não tem a ver com você se sujeitar e ser capacho de alguém que está te tratando mal, né? É totalmente diferente disso. Mas, às vezes, algumas mulheres, por terem esse contexto, esse cenário de dependência emocional, que vem de não saber quem elas são, de não terem conhecimento de quem elas são em Deus, né? Uma coisa vai levando a outra, vai desencadeando a outra. Acabam se sujeitando a esse tipo de relacionamento que destrói a vida dela, né? Pouco a pouco, assim. Então, eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você tem um trabalho, né, que envolve cuidar dessas mulheres vítimas de violência doméstica, e esse é um tema de máxima urgência para ser trazido
a todas as mulheres, mas principalmente a mulheres cristãs que acabam sendo enganadas com esse falso discurso da submissão para justificar o inaceitável. Então, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse cenário de violência doméstica e como que isso, na sua percepção, é tratado hoje dentro das igrejas. Olha, este assunto é um assunto que muitas pessoas não querem transitar no meio da violência doméstica. E por que não querem falar? Porque é um assunto que muitas vezes, Juliana, não gera engajamento, falar sobre violência doméstica, principalmente para dentro de um público seleto, um público onde não deveria existir a violência doméstica, porque nós estamos falando em um ambiente cristão. Só que dentro de um ambiente cristão, como dentro de todos os ambientes, vão existir pessoas de todos os níveis de conhecimento, de emoções. E quando nós falamos sobre violência doméstica, é algo que dói muito forte no meu coração. Como você bem disse, eu trabalho também com mulheres vítimas de violência doméstica através do Instituto Justiceiras, a qual eu sou voluntária, pelo Instituto de Combate à Violência Familiar. A sede dele é no Rio de Janeiro, mas eu estou presidente aqui no estado de São Paulo, e também através da mesa com Mulheres de Fé, nós também lidamos com as emoções dessas mulheres que já estiveram envolvidas em alguns ambientes tóxicos. Como que a violência começa? A violência, ela não começa já a pessoa sendo agredida fisicamente. Ninguém entra num relacionamento para divorciar. Do período em que eu me formei até agora, mais de 20 anos de profissão, eu nunca vi alguém sentar no meu escritório e falar: não, eu estou me divorciando porque eu já casei sabendo que eu iria me divorciar. Nunca ouvi isso. E nós nunca vamos ouvir, porque o sonho do casamento é um sonho para a vida toda. A pessoa, ela entra naquele relacionamento com o interesse, com a intenção de construir a sua família, de ser amada, de amar, a não ser as pessoas que, por objetivos que nós não queremos colocar em pauta, mas quando uma mulher, ela se casa, que ela coloca o vestido, que ela prepara, a preparação do casamento, ninguém se prepara para daqui 3 anos eu quero me divorciar. Uhum. Então, só que no meio desse casamento, coisas acontecem, que é o que eu digo. Primeiro começa com o quê? Com a questão emocional da pessoa não conseguir estar dentro daquele relacionamento 100% para si. Então ela começa a se anular das suas emoções. Primeiro começa: olha, eu não gostei desse brinco que você usou hoje. Ai, tá bem, você não gostou? Vou tirar esse brinco. Depois vão começando com coisas mais agressivas. E quando a mulher percebe, ela está tão envolvida emocionalmente porque ela não quer se divorciar, ela não quer ser uma estatística na sociedade, que ela começa a fazer aquilo que ela não quer, porque ela não sabe quem ela é. A gente tem que voltar nesse ambiente, porque é o ambiente de uma mulher que sofre violência emocional ou dependência emocional. É uma mulher que ela não está curada. Então ela não está curada pela graça de Deus, então ela vai se sujeitando não ao Espírito Santo. Ela está se sujeitando a um homem que não está dando sendo liderado pelo Espírito. A proteção que ela merece. Porque uma mulher dentro de um relacionamento, ela, por mais profissional que ela seja, por mais maravilhosa, que ela alcance mesas grandiosas, mesas que muitos homens não ocupam, uma mulher de Deus, ela quer ser amada por um homem de Deus. Exatamente. Uma mulher de Deus, ela quer ter um homem de Deus ao seu lado para completar essa união. E quando surge essa dependência emocional, quando ela não se reconhece dentro desse relacionamento e ela não quer pôr fim a isso, e ela vai se sujeitando dia após dia a situações até que fique inviável. Se esse homem não tem transformação, esse casamento ele vai entrar em falência. E aí nós sabemos que vão entrando os graus piores de violência. Primeiro vem a emocional, depois vem a física, vem a psicológica, vem a violência sexual. Então, mulheres dentro das igrejas estão sofrendo por falta de conhecimento em si. Aí você pode me perguntar: mas pastora, agora eu vou me colocar como pastora, mas como pode dentro da igreja? E os homens, eles não estão se posicionando? Infelizmente, em alguns casos, em alguns lugares, não estão se posicionando como um homem de Deus. Então, mas essa cobrança tem que vir da mulher?
essa cobrança tem que vir dentro do relacionamento. Muitas vezes, o que falta em nós, mulheres, nos posicionarmos. Ei, peraí, isso não é legal. O que você está fazendo hoje comigo, eu não gostei dessa atitude. Mas aí a mulher se cala, com medo de perder o relacionamento, por medo de perder algo que não é dela naquele momento. Então, quando você se limita a ser quem Deus escolheu para que você seja dentro do relacionamento, você vai entrar nesta dependência emocional que vai desencadear tantas outras violências que nós sabemos. E pastora, agora perguntando a você como pastora, já aconteceu algum caso de alguma irmã da sua igreja, ovelha, chegar para a senhora e relatar uma situação e que você precisou aconselhar, assim, em casos mais explícitos ali de violência doméstica, né? Porque eu digo assim, eu até gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, que violência doméstica não é problema de relacionamento. Quando a gente encara um problema de relacionamento, sim, a gente ora, clama ao Senhor pela transformação, pela restauração do casamento. Mas quando existe uma situação de violência ali colocada, a gente não resolve isso orando. A gente resolve da seguinte forma, faz um boletim de ocorrência. Tendo atitudes. E sai. Tendo atitudes. E claro, orando, pedindo ao Senhor pela sua restauração, pela reconstrução da sua vida, pela sua cura. Amém. Mas eu ouço relatos de mulheres que buscam lideranças espirituais para buscar um aconselhamento, porque esse é o papel também da liderança espiritual, esse aconselhamento, e acabam sendo orientadas, mesmo nessas situações, acabam infelizmente sendo orientadas a orar pelo casamento. Tá lá apanhando, às vezes acontecendo situações gravíssimas e a mulher é orientada, não, casou é para sempre. Deus odeia o divórcio, vou colocar aqui entre aspas, porque é um versículo que existe, porém é usado de forma distorcida. Deus odeia o divórcio, não pode divorciar, tal. Então, assim, você como pastora, como que você orienta uma mulher cristã hoje que está vivendo uma situação dessa? Olha ali para a câmera, imagine que agora tem uma mulher te assistindo, que ela está passando por uma situação complicada e ela às vezes tem até vergonha de falar sobre isso com a liderança dela. Então, nesse momento, você vai ser a liderança dela. Como que você orienta essa mulher com uma palavra de sabedoria? Olha, Juliana, este assunto muitas vezes chegam até mim esses tipos de assuntos. E o primeiro passo para essa mulher que está sofrendo esse tipo de violência, porque Deus, ele abomina a violência. Então, se nós falarmos Deus abomina o divórcio, em casos específicos, sim, ele abomina, mas Deus abomina, isso aqui eu vou falar assim, em letras garrafais, Deus abomina a violência. Esse, inclusive, é a sequência do versículo, ó, vou ler aqui na íntegra, tá em Malaquias. Não foi nada combinado, gente, Não. Aqui é um bate-papo e as coisas vão acontecendo, elas vão surgindo. Ó, Deus odeia o divórcio, é um versículo que tá escrito em Malaquias. Ai, meu Deus, não abriu. Malaquias 2, 16, 17. Não tá abrindo aqui. Eu vou abrir, tá? Repreendido, Satanás. Malaquias 2. Porque o versículo fala, pastora, exatamente disso. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que é o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, ou seja, aquele que se veste de violência. Exatamente. Então, no mesmo verso em que fala que Deus odeia o divórcio, ele está dizendo que ele também odeia o homem que se veste de violência. Só que por que eu coloquei aqui entre aspas o Deus odeia o divórcio? Porque as pessoas pegam esse Deus odeia o divórcio, a parte A do verso, para literalmente pegar a palavra e bater na mulher. E aí isso acaba perpetuando a violência, porque aquela mulher que já estava sofrendo violência, ela acaba sendo ali agredida de novo, porque quando ela vai se abrir com a pessoa de confiança, que também é uma figura de referência que deve cuidar de nós, né? O pastor tem essa responsabilidade também de orientar e cuidar, amparar as ovelhas. Quando ela vai se abrir, às vezes, em alguns casos, ela vai ouvir uma resposta que não está cuidando dela, pelo contrário, está cuidando mais de uma expectativa de que o que os outros vão pensar,
né? Não estamos aqui de forma nenhuma, pastora, fazendo apologia ao divórcio, eu quero deixar isso imagina. claro, né? Mas é importante você falar sobre esse assunto, porque desde o início da nossa conversa, nós estamos falando entre o quê? Entre a lei e a graça. Então é importante para você que está aqui nos assistindo hoje, você mulher, você homem, porque é importante nós falarmos disso para homens também. Sim. É importante, a mulher, ela vem se preparando, ela vem encontrando amparo, ajuda. Qual é a maior parte de pessoas que fazem mentoria, por exemplo? São mulheres. Quem é que busca o conhecimento? Quem está lá na reunião, no encontro de mulheres, está nos chás, nos cafés, buscando encontrar um alívio para sua alma. Muitas vezes é a mulher. O homem, ele não quer, ele quer lá, o dele é o objetivo. Eu vou lá, o que eu vou aprender? O que é bom para mim aqui? Agora a mulher não. Ela vem para esse ambiente para curar as suas emoções. E quando chega alguém no meu consultório, ou chega alguém no meu escritório que quer falar sobre essa situação de violência, o primeiro ponto que nós levantamos, eu digo nós, também tem uma equipe que acaba trabalhando por trás de tudo isso, nós vamos cuidar primeiro da mulher. Qual que é o ambiente que ela está vivendo? Em que passo que ela está? Se já está na questão da violência velada, ou a violência, aquela violência emocional que acaba sendo uma violência física, porque muitas vezes a violência emocional ela é tão gritante que ela é uma dor física. Ela se transforma, porque a mente dessa mulher ela está tão deturpada pela violência que não precisa de bater, não precisa de um toque, ela já foi tocada nas suas emoções. Sim. Então ela está tão machucada. E qual que é a orientação que eu dou a essa mulher? Se essa pessoa ela não quer, ela é reincidente várias vezes, a mulher já manifestou que aquilo não é bom para ela, pessoas estão vendo, pessoas ao redor dela, e aquela pessoa que é o agressor, ela não quer mudança, ela precisa de se mudar, ela precisa de tomar uma atitude. E onde é essa atitude? Atrás das autoridades competentes. Se você tem uma doença, você não vai a uma autoridade competente que é o médico? Sim. Se alguém furta algo seu, você não vai dar queixa a essa situação? E a violência doméstica, ela está te furtando algo. Ela está te furtando a sua vida. E quem é o responsável aqui na Terra para cuidar, para dar ordem, para colocar ordem naquilo que há desordem? Nós temos os órgãos competentes. Então, a Terra, as nossas relações, a sociedade, ela é regida por ordem. Quando não existem a ordem, vai ter a desordem, óbvio, mas nós temos pessoas que são pessoas, autoridades, que precisam de colocar a ordem. Sim, é verdade. E as autoridades são instituídas por Deus e são um canal de Deus para exercer a justiça também na Terra. Né? Eu vou voltar em uma fala sua sobre toda mulher que casa quer ser cuidada, e aí a gente acabou aqui falando, mas não é só a mulher que precisa ser ministrada sobre isso, o homem também precisa ser ministrado sobre isso. E aí eu acho que talvez falte um pouco também das lideranças de terem um movimento para ministrarem mais homens sobre isso, porque inclusive a palavra do Senhor ensina aos homens que eles devem amar a mulher como Cristo amou a igreja, que eles devem cuidar da mulher como a parte mais frágil, né? Cuidar delas com amor, com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Gente, é muito forte. Percebem a gravidade disso? A Bíblia está dizendo assim, homem, se você não trata a sua mulher com respeito e com honra, se você não cuida do bem-estar dela, as suas orações ficam interrompidas. É tipo, olha, Deus está com o rosto virado, com a face virada contra você, né? Como diz em vários momentos na Bíblia. E esse era um parênteses. Agora que voltando para essa sua última fala sobre buscar as autoridades competentes, e achei extraordinário a sua orientação para essas mulheres, né, de ter ali um discernimento. Olha, isso aqui é um problema de relacionamento? É uma coisa... Sabe qual é a diferença, gente? Um problema de relacionamento, quando você propõe um diálogo, existe um diálogo. Disse tudo. E aí as pessoas ajustam. Poxa, isso aqui não tá legal, me perdoa, meu amor, não vou mais fazer. E aí você percebe ali uma predisposição da pessoa, uma mudança. E assim a gente vai vivendo, e a gente ora e pede graça a Deus para também mudar coisas que não são saudáveis num relacionamento e tudo mais.
Só que quando existe uma situação de violência estabelecida, não existe diálogo. Então existe uma pessoa que está ali sofrendo, sendo roubada na sua vida, na sua identidade, morrendo um pouquinho todos os dias, né, com a identidade totalmente deturpada, como a pastora falou. E a outra pessoa sequer aceita que está errado, ou muito menos cogita a possibilidade de haver um arrependimento e uma mudança, porque a mudança também só acontece quando existe um arrependimento. Então, quando você entende que esse é o contexto, não tem arrependimento, não tem mudança, aquela situação infelizmente, uma realidade que está ali enraizada, não tem o que fazer. É buscar as autoridades competentes e fazer o que precisa ser feito. E é até interessante nós falarmos sobre isso, a questão das autoridades, porque muitas vezes nós estamos falando aqui de um ambiente que não era para existir esse tipo de situação, porque nós estamos todos buscando respaldo, buscando a graça em Deus para lidar conosco mesmo. Porque o primeiro, nós precisamos lidar conosco mesmo. Isso. Mas, infelizmente, é uma realidade. E por que eu acredito que é uma realidade? Porque não foi falado lá atrás. Então, por que deixaram de falar sobre isso lá atrás? Quantas mulheres, mães, avós, tias nossas, elas sofreram caladas, com medo da exposição, com medo do que iriam pensar, do que iriam dizer, não, mulher não pode falar. Então, o nosso sistema patriarcal trouxe isso para a mulher, um ambiente de que não, o seu lugar é só até aqui, você não fala, você não pode falar nada do que acontece aqui dentro de casa. E eu e meu marido, a gente até brinca, quando nós vamos nos encontrar com outros casais, a gente até brinca e fala assim, aquele casal, você viu, ele deixa a mulher falar. Então, se ele deixa a mulher falar, ali tem um ambiente saudável. Porque muitas vezes, Juliana, nós vemos casais onde a mulher vai falar, ela já é tolhida na hora. Ela já para de falar, ela vai falar alguma coisa, o marido já olha estranho para ela, ou seja, olha, peraí, sobre isso aí você não fala. E nisso a gente já começa a perceber. Que tem algo estranho, da mulher sendo tratada como um objeto, uma propriedade, sim, e não como uma ajudadora, né? É nisso que eu falo para você. Uma auxiliadora idônea, mas como um objeto, uma propriedade. É nisso que eu falo para você, que a comunicação ela é a base de tudo. Então você começa a identificar, por conta do meio que você vive, do ambiente em que você transita, você começa a observar pessoas. Porque o agressor, ele tem sempre o mesmo modus operandi. Então, tem um modo já que ele executa, que ele faz com que a vítima, ela seja diminuída. Então, a mulher começa a se sentir diminuída, por mais que ela alcance poder financeiro, que ela tenha boas amizades. Primeiro que também ele já vai roubando as amizades daquela mulher. Só ele pode, só ele é o poderoso. E aí você pode falar para mim, mas também existem homens que sofrem violência doméstica? Ele vai sofrer violência, mas aí ele vai ser intitulado e a agressora, ela vai responder também juridicamente por isso. Também, assim como existem mulheres que sofrem, existem homens também que sofrem a violência dentro do seu lar, só que elas são intituladas em leis separadas. A Lei Maria da Penha é só para a mulher, quando a vítima é do sexo feminino. Mulher e aquela que se considera também mulher, gênero né? Feminino, exatamente. Desculpa, me expressei mal. Gênero feminino. Exatamente. Agora, sim, se o homem sofre, porque muitas vezes me perguntam, mas peraí, eu também estou sofrendo violência, como que fica a minha situação? Existe a lei para você também. Existe a legislação, você vai buscar lá no Código Penal a sua proteção da agressão, de tudo que você está sofrendo. Mas falando para a mulher, que é o ponto frágil e é o cerne aqui desse nosso bate-papo, onde nós estamos falando sobre como a mulher ela encontra o seu posicionamento dentro da violência doméstica. Deste ambiente em que ela está, se ela não toma uma posição, ela vai ser realmente uma estatística da sociedade. Exatamente. Em só falando rapidamente, em 2021, eu acompanhei um caso no Rio de Janeiro de uma cliente na época em que ela se escondia, né? Não posso falar nomes, mas eu posso falar a situação. Ela se escondia, era uma pessoa que era muito animada, transitava em todos os ambientes, de repente ela começou a se envolver com uma pessoa e ela se fechou. Nós não vimos mais em lugares nenhum. É uma mulher que ela se isolou totalmente da sociedade em que ela estava. E com isso nós fomos percebendo. E precisou de uma câmera dentro de um shopping
observar aquela violência que ela estava sofrendo, e essa câmera do shopping fez a denúncia, através de uma outra pessoa, fez a denúncia e ela conseguiu sair, ela estava em cárcere privado. Entendi. E é uma mulher Nossa. que estava dentro da igreja. E, exatamente. Isso que a senhora colocou agora é muito relevante também, porque não quero generalizar, mas em muitos casos a igreja acaba sendo um lugar propício para que isso aconteça. Embora não seja esperado, porque a gente espera que dentro da igreja existem pessoas imperfeitas buscando se aperfeiçoar no Sim. único que é o perfeito. Amém. Mas acaba também sendo um lugar propício para que pessoas, abusadores, acabem se escondendo, se camuflando, exatamente porque quando a gente olha para uma pessoa e ela se diz cristã, a gente já coloca ali um pressuposto de que aquela pessoa é uma pessoa boa, né? De boa fé, de bom coração, que busca não fazer o mal, que quando faz mal se arrepende, pede perdão e tudo mais. Então também muitas mulheres têm esse receio de como que eu vou denunciar, como que eu vou falar, vão dizer que eu tô mentindo, vão dizer que eu tô fingindo, porque publicamente esses homens costumam ser santos, né? Têm a aparência de santidade, né? Mas dentro de si carregam ali coisas terríveis. E então isso também acaba tolhindo um pouco a mulher de ter coragem de falar, porque eles costumam ser muito cuidadosos com a exposição, eles prezam muito pela imagem, exatamente. E em muitos casos fazem até o que a gente chama de campanha de difamação, que é o contrário, falar mal da mulher publicamente, já para se um dia ela ousar imaginar falar alguma coisa, as pessoas de fato acreditarem mais na versão dele do que na versão dela. Então a mulher precisa ali ser astuta também, né, para conseguir sair de uma situação como essa. E nesse ponto eu digo que transitar entre a lei e a graça é fundamental, consultar as autoridades competentes. Eu não posso falar de detalhes ainda, espero em Deus que um dia eu vou poder abrir a minha boca e falar tudo que eu tenho aqui dentro para falar, mas infelizmente eu vivi uma situação dessa. E tudo que a gente está conversando aqui eu senti na pele. Eu vivi uma situação de violência doméstica e que eu não queria me divorciar, porque eu pensava, ai meu Deus, o que a igreja vai dizer? O que as pessoas vão dizer? Eu não posso ser divorciada, eu não queria... Eu preferia morrer, eu falava com Deus chorando no banheiro, pastor, que eu preferia morrer do que ter o título de divorciada, porque eu vejo hoje como que muitas igrejas se posicionam em relação à mulher quando ela é divorciada. Eu não queria trazer essa vergonha pra mim, mas ao mesmo tempo aquela situação era insustentável. Ia chegar no ponto de que eu ia virar uma estatística. Sim. E eu não via mudança, não tinha possibilidade de mudança, não existia. Arrependimento era uma coisa que não existia. E eu comecei a orar a Deus nesse sentido. E aqui o que eu quero trazer hoje, esse breve pedacinho, é que eu orava pedindo ao Senhor para um dia eu acordar e aquilo ter sido um grande pesadelo e que aquilo tivesse acabado. Eu já tinha tentado algumas vezes sair de casa amigavelmente, mas era impossível. Fui trazida de volta para casa debaixo de ameaças. Então, chegou num momento em que eu comecei a orar e eu pedi a Deus para que um dia ele, o meu marido, acordasse e não me quisesse mais, me deixasse embora, me liberasse. Era isso que eu pedia a Deus, porque eu tinha muito medo de enfrentar as vias legais. Eu tinha medo de enfrentar um processo judicial, eu tinha medo porque ele publicamente era uma pessoa maravilhosa, ninguém diz que ele fazia aquilo, né? Então eu tinha muito medo, e se não acreditarem em mim, e se na justiça parecer que eu que sou a louca, que estou inventando, né? Porque de fato é o que todos eles dizem. Eu não vi até hoje um que fale, realmente eu fiz. Todos eles falam, nunca fiz isso, essa mulher louca está inventando, é o mesmo discurso. E aí Deus falou comigo, eu até falei aqui no episódio anterior que eu falei com o pastor Hermínio, eu disse que eu fiz uma oração no banheiro e Deus me respondeu com uma embalagem de um produto. Mas eu só contei esse pedacinho. Gente, foi uma embalagem de um absorvente. Eu não me recordo agora se era Always ou se era Sempre Livre, mas eu acho que era Sempre Livre porque era roxinho. Sempre Livre, olha só. Era roxinho, mas estava tendo alguma campanha que tinha umas frases. E aí eu estava no banheiro chorando e falando com Deus. Por favor, Deus, eu queria que ele acordasse
e no dia seguinte, que algum dia ele acordasse e me dissesse: ah, Juliana, vai embora, vai pra casa da sua mãe, pode ir. E porque eu não queria enfrentar os meios judiciais. E veio na embalagem escrito assim: meu jeito, nossa vitória. E eu entendi que eu ia ter que percorrer aquele caminho. O caminho da lei. Sim, o caminho da lei. Eu ia ter que percorrer o caminho da lei, mas eu não ia estar sozinha, eu ia ter comigo a graça. Amém. A graça de Deus, sabe? Amém. E eu tive, porque todo o tempo eu ainda tenho, porque esse caminho ainda está sendo percorrido. O Senhor proveu advogados extraordinários, as provas que eu precisava. Eu tive provas de câmera de segurança da rua, Sim. um celular que tinha parado de funcionar, eu consegui recuperar algumas coisas. Então, assim, eu vi e eu vejo o cuidado de Deus ao longo de todo esse processo. Né? Esse processo judicial na esfera criminal ainda não acabou, existe um segredo de justiça, por isso que eu não posso. Ainda não é o momento de falar sobre isso, mas eu quero só dizer para vocês que nós, mulheres que passamos por essas situações, nós estamos sim transitando entre a lei e a graça. E a graça de Deus vai nos acompanhar quando nós nos posicionarmos para fazer o que é certo aqui nessa dimensão natural, sim, né, pastora? E você falando sobre isso é interessante porque você está me entrevistando, estamos num bate-papo, mas você é a relatora. Você está aqui trazendo a sua visão do que você viveu, então fica muito mais rico de se conversar, de debater algo, quando você tem um interlocutor que também participou de uma situação como essa. E muitas mulheres, Juliana, assim como você, que tem cargos na igreja, que tem uma vida onde os holofotes estão em cima delas, elas estão vivenciando isso, mas não tem com quem ela falar. Não tem. Elas não podem procurar o pastor da igreja, o terapeuta, que geralmente é o terapeuta do casal, ou é a pessoa que está ali cuidando de ambos, então ela se vê sozinha. E por que eu estou trazendo agora este tópico para o nosso... A Cris já está quase finalizando sim, aqui pode falar do seu projeto. O nosso podcast, porque aí nasceu a Mesa com Mulheres de Fé. A Mesa com Mulheres de Fé, MMF, que é um ministério a qual eu me dedico para ajudar mulheres, tanto na sua esfera espiritual, emocional, profissional e no nível de amizades, porque foi um ambiente em que Deus me trouxe, onde eu pude e eu posso ajudar mulheres que não têm com quem ela falar, elas não querem falar em mentoria, elas não querem falar para o advogado diretamente, então elas querem primeiro o quê? Um aconselhamento. Elas querem falar. Então muitas vezes as mulheres elas não estão encontrando o seu momento de fala, porque a própria mulher que está do lado dela, que se diz que está ajudando, não está ajudando. Sim. Ela está o quê? Está julgando. Mas como você vai sair desse relacionamento se você tem tudo isso, ele te dá tudo? Ai, amiga, não sai não, vai aguentando. Olha só o que você tem dentro da sua casa, olha só os benefícios que você tem. Então eu ouvi e ouço muito isso, e essa mulher, ela está adoecendo, até que um dia, ou ela vai ler nessa embalagem do absorvente, ou ela vai ouvir uma mensagem através de alguém que teve coragem de falar, que teve coragem. Ei, minha amiga, este não é o seu lugar é o lugar onde Deus quer te trazer paz, onde Ele quer te trazer felicidade, onde Ele quer mostrar quem Ele criou. Ele criou você com atributos que é só seu. O que existe dentro de mim é só meu. O que existe dentro da Juliana é só dela. E o que existe dentro de você que está aí nos assistindo hoje é seu. Então não desperdice a sua vida com vozes alheias. Não desperdice o seu tempo com assuntos que não vão te trazer para o centro da vontade de Deus. Então se você está vivendo algo hoje, aí na sua casa, não sei de onde, qual ambiente você está, mas se você está vivendo algo que está te trazendo tristeza, que está te trazendo desânimo, é normal, todos nós temos tristeza, mas agora viver na tristeza você não pode. Nós vamos passar por tristezas, por momentos difíceis, agora viver na tristeza, nasce dia, escurece dia, nasce dia, escurece dia e nada muda, tem algo errado. Sim. Se tem algo errado, nós precisamos de mudar e conte
com pessoas que podem te levar a essa mudança. Exatamente. Se é autoridade espiritual, se é autoridades constituídas aqui na Terra, você tem que ter esses dois amparos. Você não Sim. pode, você não é sozinha. E cada pessoa que Deus chama para executar determinada Exatamente. função aqui na Terra. E nós precisamos de ser sensíveis àquele momento onde Deus está nos colocando. Exatamente. E eu tive a bênção, para mim foi provisão de Deus de ser assistida por uma advogada extremamente competente, hoje um advogado também extremamente competente, e tudo foi cuidado, zelo, a proteção de Deus. Mas a partir do momento que eu me posicionei e entendi, ok, Deus, eu entendi, eu vou ter que sair daqui. Então, como? E Deus foi me conduzindo e vem me conduzindo até hoje. Então, eu quero colocar aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão me ouvindo. Eu li um texto recentemente no Instagram, mas foi de uma americana, uma artista, que ela pintou um quadro muito bonito e o título do quadro era Deus vem para as mulheres. Deus vem até as mulheres. E aí ela começa falando assim que os homens, durante a Bíblia, a gente vê os homens subindo os montes para falar com Deus, os homens indo até Deus, mas as mulheres não. Deus vem até as mulheres. Deus vem até as mulheres onde elas estão nas atividades cotidianas, rotineiras da sua casa, cuidando dos filhos. E realmente eu falo com Deus lavando a louça, eu falo com Deus tomando banho, dando banho nos meus filhos, trabalhando todo o tempo. A gente está falando com Deus. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender o valor que você, mulher, tem para Deus. Toda vida é importante para Deus. Mas Deus protege as mulheres. Essa é a minha interpretação daquele versículo que a Bíblia ensina o homem a cuidar da mulher como a parte mais frágil. E eu estava aqui conversando com a pastora antes da gente começar esse podcast, que algo frágil não é algo fraco, algo frágil é algo valioso, precioso. Quando nós vamos fazer uma mudança, quando você vai transportar as suas coisas, o que você embala, que você coloca na embalagem assim, cuidado, frágil? Não é algo que você tem um zelo especial? Então Deus deu a orientação ao homem. Cuide da sua mulher como a parte mais frágil. Ame a mulher como Cristo amou a igreja. O que a Bíblia está nos ensinando? Que o Senhor vê a mulher como uma parte preciosa. E eu verdadeiramente acredito nisso. Para mim, a maior evidência disso é que Deus é Deus. Ele pode dar a vida da forma que Ele quiser. Ele pode fazer assim e surgir uma pessoa aqui. Mas Ele escolheu trazer a vida através da mulher. Se existe algo mais poderoso do que isso nesse mundo, eu não sei. Então a gente precisa, tô falando comigo também, nós como mulheres precisamos reconhecer o nosso lugar, o nosso valor em Deus. E aí, onde é que vem o início desse papo aqui que eu tô tendo com vocês? Deus vai até você. Se você não tem acesso a um líder espiritual, a uma pessoa com quem você possa conversar, não importa, Deus vai até você. Amém. Aonde você estiver agora, se você está assistindo isso, ouvindo no fone de ouvido no ônibus, indo para o trabalho, se você está vendo sozinho no seu quarto, se você está no celular, se você está na sua casa, se você está na rua, não importa, aonde você estiver agora, Deus vai até você, assim como Ele foi até mim no banheiro da minha casa, quando eu estava chorando, e o que tinha ali naquele momento, Deus usou para falar comigo. Então, nesse momento, Deus vai até você. E Ele é o juiz do seu coração. A paz é o juiz do seu coração. Fale com o Senhor e Ele vai te dar todas as direções. Rasgue o coração na presença do seu Pai. Fale para Ele tudo o que está acontecendo. Pense em Deus não como um cara lá de cima, distante, mas pense em Deus agora como um Pai zeloso, protetor, que se importa com você. E Ele vai até você e vai te responder. Vai te dizer o que fazer aí nessa situação. E se você se posicionar, Ele vai criar todos os caminhos para que tudo, a graça dele vai te acompanhar, a bondade dele vai te perseguir para que tudo aconteça e colabore para o seu bem. Muito bem, Juliana. Sabe as palavras, até me emocionei aqui, gente. Já tá quase aqui, saindo já. Ó. Não, eu precisava falar, pastora. Foi ótimo, maravilhoso, assim, estar aqui nesse podcast com você e falar de um assunto que é, ao mesmo tempo que é dolorido. É dolorido, mas quando nós vemos êxito, assim como você que está aqui,
que ainda enfrenta uma batalha judicial, mas fala com tanta garra num poder que é ilimitado. Sim. É ilimitado. E quando nós falamos sobre essa graça que Deus derrama sobre nós, mulheres, sobre você, homem também, se você quiser, está disponível. Eu sempre falo assim, que em João 14:12 diz o seguinte: aquele que crê em mim farão obras maiores das quais eu faço. E quem está dizendo isso? O próprio Jesus. Então ele nos entrega diariamente em nossas mãos uma procuração. O advogado, quando você contrata o seu advogado, você vai lá e você assina uma procuração, né? Para o seu advogado, ele vai falar por você, ele vai usar o nome dele, mas não é o que ele pensa, é a sua história. Uhum. Então, diariamente, Deus, ele nos outorga uma procuração. Ei, minha querida, ei, meu querido, você vai falar, mas não é no seu nome. É no meu nome que você está falando. Então, use bem essa procuração para que eu não venha revogar aquilo que eu te dei. É muito forte isso. Sim. Quando Deus nos entrega o poder dele, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que está em mim, fará obras maiores das quais eu faço. Então, Jesus, ele está te dizendo. E eu acho incrível que Jesus, ele quebrou muitos paradigmas. Então, muitas vezes nós precisamos de quebrar paradigmas. Ele quebrou paradigmas quando ele chegou ao lado daquela mulher que estava ali no poço, naquele horário. Ele quebrou paradigmas quando as mulheres estavam ao lado dele, patrocinando o ministério dele. Então, nós mulheres, nós somos aquilo que Deus nos chamou para Amém. ser. Nós estamos nesse ambiente porque Ele depositou em nós poderes para que nós Amém. pudéssemos transitar entre a lei e a graça. E eu ainda queria falar sobre as mulheres que financiaram o Ministério de Jesus, queria falar sobre maternidade, tantos assuntos que eu queria falar aqui, acabou o nosso tempo, mas eu creio que nós falamos o que era necessário, Sim. a porção que era necessária, que nós soltamos o verbo sobre o que era necessário para as pessoas, para as mulheres que vão ser alcançadas com esse conteúdo. Então eu já vou te deixar aqui o convite, pastora, para você voltar num próximo episódio para nós falarmos sobre maternidade, sobre a mulher como empresária e tantos outros assuntos aí que a gente pode falar. Muito obrigada pela sua contribuição. E você, eu já vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo as páginas da pastora Elis, vou te chamar de Elis. Claro, as páginas da pastora Elis, as páginas referentes a esses projetos que ela trabalha, tanto Justiceiras quanto a Mesas com Mulheres de Fé. E nós seguimos aí, nos vemos, pastor. Nos vendo. Muito obrigada, pastora. Deus te abençoe. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a você que é telespectador deste programa. Voz e verbo maravilhoso. Amém. Hoje aqui, soltar a minha voz, o verbo também. Soltar o a verbo. voz fala o quê? De fala e o verbo de ação. Então, nós estamos aqui falando e agindo. Amém. Age que Deus reage. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Parabéns pelo Amém. programa. Amém. Obrigada.